Eita, pessoal, bom dia, né? Temos aqui mais uma aula de física, encerrando agora o estudo do eletromagnetismo. Como eu disse a vocês, íamos dividir em três partes, né? Tem aqui a parte do campo magnético, já vimos, depois a força magnética, a força magnética que agia sobre uma carga elétrica em movimento na região de campo magnético. E agora vamos finalizar com a indução eletromagnética, que também vamos ver a lei de Faraday e Newman, a respeito justamente de como se induz uma corrente elétrica através da variação do fluxo do campo magnético. Olha quanta coisa eu já adiantei, né? Então, aqui, nesse capítulo, nós vamos entender melhor como funciona, por exemplo, um gerador de corrente elétrica. Vamos acompanhar aqui, deixa eu ficar no cantinho aqui para não atrapalhar o slide e vamos lá. Tá aqui, ó. Começando com algumas curiosidades, eu não tenho jeito, eu sempre atrapalho o slide. Algumas curiosidades aí do nosso cotidiano que muitas vezes a gente não encontra explicação, né? Como funcionam as usinas hidrelétricas, né? A energia, será que ela é retirada da água? Como é que isso faz? Então, são algumas situações que muitas vezes a gente se pergunta e não tem uma resposta tão precisa. Esse é um dos últimos capítulos do conteúdo de física e ele vem assim com respostas para muitos fenômenos que já estudamos anteriormente, mas não tínhamos aí a condição de dar uma explicação tão completa, porque faltava justamente entender como funciona a indução eletromagnética. Então, ó, como funcionam os alto-falantes dos microfones, né? Para que servem os transformadores que ficam nos postes, ou até aqueles lá que você tem em casa mesmo, né? Você tem ali um transformador de tensão de 110 para 220 volts, ou até aqui, ó, peguei aqui, o famoso carregador de celular, né? Que ele está convertendo 220 volts ali no caso aqui, 5 volts a saída desse. Ele é também um transformador e funciona de acordo aqui com a lei de Faraday. Cara, importante esse Faraday, viu? A gente vai falar bastante dele. Então, vamos seguindo aí para a gente tentar chegar a responder todas essas perguntas, né? Então, antes de responder, precisamos conhecer alguns fundamentos da física, mais específico do eletromagnetismo. Vamos começar aqui, né, com a questão do fluxo magnético. Nós vimos que todos os ímãs ele tem um campo magnético em sua volta. Então, o que seria esse fluxo magnético? O fluxo magnético vai ser a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma determinada região. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui as linhas de campo magnético, vocês podem ver esses vetores aqui, ó, determinado a sua orientação através de B, e eu tenho uma superfície que tem uma área A, que está aqui avermelhada. Então, o fluxo magnético vai ser a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa essa região. Então, esse fluxo magnético pode ser determinado como, professor? Olha aqui, olha a equação. O fluxo magnético, que é representado aqui pela letra φ, ele vai ser igual ao produto do campo magnético B, vetor campo magnético, pela área que está sendo atravessada por esse campo magnético. Opa, se é pela área, então quanto maior a área, maior o fluxo do campo magnético. Menor a área, menor vai ser o fluxo do campo magnético. Tem outra forma de você variar essa quantidade de fluxo? Tem também. Se você altera a posição dessa região que está sendo atravessada. Como mostra aqui na figura, né, essa reta imaginária normal, que está sendo representada aqui por uma seta, ó, certo? Está sendo indicada aqui por N, ela é sempre perpendicular à superfície aí do plano. Então, você variando o ângulo entre essa reta normal
e o vetor campo magnético, você varia o fluxo. É bem simples. Ó. Eu tenho aqui uma laminazinha de borracha, né, o meu pad. Quando está aqui coberto, vocês podem ver, ó, não está me vendo completo porque a área está preenchida, não é isso? Então, se eu variar, ó, opa, estou chegando ali, o que acontece? Está vendo a minha imagem, né? Aqui estava cobrindo tudo, então a luz não conseguia passar. Chegou aqui, ó, está passando maior quantidade de luz e aí você consegue me ver. No caso do fluxo magnético, vai depender dessa área também. Se você vai variar essa área, você vai variar o fluxo magnético que atravessa essa região. Então, está aqui a definição bem resumida, né? O fluxo magnético é a medida da quantidade de linhas de indução que atravessam a superfície em função do tempo. É dado pelo produto entre o campo magnético, a área da superfície e o cosseno do ângulo formado entre o campo e o vetor normal à superfície. Tá vendo? Então, por exemplo, já que é o cosseno, quando é que vai ser zero esse fluxo magnético? Né? Quando o ângulo formado aqui, ó, entre a reta normal e o vetor campo magnético, ele for 90 graus, porque o cosseno de 90 é zero. Então, aí você vai ter fluxo zero. Quando é que o fluxo vai ser máximo? Quando o ângulo aqui, formado entre a reta normal e o vetor campo magnético, ele for zero. Porque cosseno de zero é 1, você vai ter o fluxo máximo. Vamos ver tudo isso aqui. Vamos lá. Seguindo aqui, adianta a nossa aula. Olha lá, propriedades do fluxo magnético. Eu já adiantei um pouquinho lá. Podemos variar o fluxo magnético de várias maneiras, como eu tinha falado. Primeiro, variando a intensidade do campo magnético. Tá? Você pode variar isso se o seu gerador de campo magnético for um eletroímã. Você varia a corrente elétrica, então você vai variar o fluxo magnético. Segundo aqui, ó, variando a área da superfície. Já tinha falado antes. Aumenta a área, aumenta o fluxo. Diminui a área, vai diminuir o fluxo. Terceiro, girando a superfície, né? Variando esse ângulo, como eu mostrei aqui, com esse emborrachadozinho que estava aqui na minha mão. Não é isso? Quando você varia o ângulo, você aumenta ou diminui esse fluxo magnético. Tá certo? Mas qual a unidade de medida desse fluxo magnético? É uma grandeza física, não é isso? Então, no sistema internacional, a unidade de medida desse fluxo magnético é o Weber. Está aqui, ó, representado por W maiúsculo B. Um Weber equivale a 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Né? Aqui, ó. 1 Tesla vai ser igual a 1 Weber sobre metro quadrado. Unidade de medida aqui do campo magnético. Tá vendo? Já utilizamos lá desde a primeira aula de eletromagnetismo com o campo magnético e suas características. Vida vai seguindo, vamos lá adiante, ver essa questão de variar o ângulo aí e determinar o fluxo magnético. Observa bem, ó, se o ângulo formado entre a reta normal e o vetor campo magnético for 90 graus, então o fluxo magnético vai ser nulo. Observa bem, ó, as linhas de campo magnético não atravessam a área dessa lâmina aqui. Então, o fluxo magnético zero. Se o campo magnético, o vetor campo magnético e a reta normal, eles tiverem um ângulo zero entre si, então eu vou ter um fluxo máximo. Olha só, o fluxo magnético vai ser máximo, né? Porque vai estar atravessando aqui, ó, todas essas linhas de vetor campo magnético vão estar atravessando essa lâmina. Então, o fluxo magnético máximo vai ser só B vezes A. Intensidade do vetor campo magnético, que multiplica a área. O cosseno de zero é 1, então não chegou nem a entrar aqui na história. Certo? Vamos seguir adiante, já entendemos do que se trata o fluxo magnético, e agora vamos chegar a um cara aqui que, se eu gostasse desse negócio de ser fã dos outros, que eu não gosto não,
Eu seria fã desse cara aqui. É o Michael Faraday, um cara de uma genialidade impressionante e uma capacidade de se dedicar a seu trabalho assim invejável. O Michael Faraday é fantástico, é tanto que eu vou dar uma dicasinha para vocês assistirem, já falei até na outra aula, episódio 10 da série Cosmos, né? Tem lá Gênio da Eletricidade. É um episódio fantástico. Vocês vão ver a história do Michael Faraday e como ele contribuiu para o estudo do eletromagnetismo. Você vai ver lá, olha, só para dar um pouquinho do spoiler. O Michael Faraday, ele não tinha um diploma de físico, ele não tinha um diploma de químico, como mostra aqui, ó. Foi um químico e físico inglês. O cara era autodidata. Autodidata. O conhecimento que ele tinha era de séries primárias, tipo o ensino fundamental 1. Mas ele tem uma história de superação muito grande, muito bonita a história do Michael Faraday e um cara fantástico aí na história da física, né? Na história da física ele deu uma contribuição gigantesca. Daí você tira tudo que nós temos hoje que envolve eletricidade, magnetismo, depende da descoberta desse cara aqui. Se você tem energia elétrica em casa, você vai ver daqui a pouco de onde vem Michael Faraday. Se você tem comunicação via satélite, comunicação de celular, Michael Faraday também contribuiu. Assistam esse episódio. É fácil de encontrar aí na internet. Então, ele foi um químico e físico, né, inglês, conhecido por suas experiências pioneiras no campo da eletricidade e do magnetismo. Não foi só isso, não. Né? Vocês vão descobrir lá na série. Tá aqui, vamos entender um pouco de como foi que o Faraday causou essa grande revolução. Né? Só um pouquinho de história. O Michael Faraday, ele trabalhou como assistente de laboratório para um químico muito famoso na Europa, que era o Humphrey Davy. E lá no laboratório do Davy, ele estava com uma dúvida grande, né? Ele, junto com o Ampere, investigavam uma experiência que foi realizada por Oersted, aquela experiência que eu mostrei lá na aula anterior, né? Do campo magnético gerado por uma corrente elétrica ao atravessar um condutor. Aquela experiência lá de Oersted. Humphrey Davy não conseguiu chegar a uma explicação por que essa corrente induzia um campo magnético à sua volta e lançou o problema para o Faraday. Então, o Faraday deu uma explicação para aquele experimento, né? Ele baseou-se nesse experimento de Oersted e de Ampere, né, que estava entendendo que existia um campo magnético ali à sua volta, né, para estabelecer uma relação entre a corrente elétrica e o campo magnético, que já estudamos antes, né, essa influência da força magnética e do campo magnético induzido por uma corrente elétrica. Foi ele que apresentou tudo isso. E aí começou a estudar o efeito inverso. Ele disse o quê? Se uma corrente elétrica induz um campo magnético, isso eu já estou vendo no experimento. Mas seria possível o oposto? Né? Seria possível um campo magnético induzir uma corrente elétrica? Essa foi a grande sacada do Michael Faraday. Observa bem aqui o que aconteceu. Esse é o chamado fenômeno da indução eletromagnética, que depois vamos chamar de lei de Faraday, que determina a força eletromotriz induzida, né, através da variação do fluxo magnético. Como funciona essa indução magnética? Veja aqui no nosso circuito. Eu tenho um gerador de energia elétrica, uma pilhazinha, uma bateria, tá certo? Tá aqui o fio, ó, terminal positivo, enrola aqui, isso aqui é um isolante, certo, pessoal? Pode ser uma borracha, um plástico, uma madeira, é um isolante. Veja que o circuito está aberto, então não tem corrente elétrica. Na outra extremidade desse isolante tem um enrolamento de fio também, que está ligado aqui a um aparelho chamado amperímetro. Né? O amperímetro ele é utilizado para medir intensidades de corrente elétrica.
Então, Faraday fez o quê? Ele conectou aqui. Quando ele fechava o circuito, via que a corrente elétrica ia circular por esse fio. Oh, mas é um isolante, então não deveria ser nada detectado aqui, não é isso? Só que não foi bem isso que aconteceu. Quando ele fechou o circuito, o amperímetro indicou que havia passagem de corrente elétrica aqui. Ou seja, o campo magnético que foi criado aqui, ó, foi gerado, induzido nessa extremidade, fez com que ocorresse movimento de elétrons na outra extremidade, devido àquela força magnética que estudamos lá no capítulo anterior. Não tem a força magnética sobre cargas elétricas? Então, esse campo magnético aqui, induzido nessa extremidade, forçou o movimento de cargas na outra extremidade. Então, o Faraday disse, opa, é possível, através de uma corrente elétrica, eu induzir um campo magnético e agora eu estou vendo que é possível, através de um campo magnético, eu induzir uma corrente elétrica em outra região. Observa bem aqui, ó, né? Esse amperímetro aqui, no período, ele não tinha esse nome, porque era um instrumento mais rudimentar, chamado de galvanômetro. Tá aqui, ó, o nome, galvanômetro, em homenagem a Luigi Galvani. No caso, o galvanômetro, ele media pequenas intensidades de corrente elétrica, certo? Só que é mais confiável hoje usar um amperímetro, já que podemos controlar melhor essa corrente elétrica aqui e induzir uma maior intensidade. Vê só o que aconteceu aqui, ó. Esse efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença do campo magnético é chamado indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada de corrente induzida. Mas, pô, professor, como é que isso funciona? Tem um simuladorzinho aqui para a gente. Vamos ao simulador. Eu tenho aqui um simulador de indução eletromagnética, como vocês podem ver, está em inglês, mas dá para entender, não é? Faraday's Law. Né? No caso aqui, a lei de Faraday. Eu tenho um ímã, polo norte, polo sul, não é isso? Aqui eu tenho, ó, uma espirazona conectado aqui, ó. Isso aqui é um voltímetro, certo? Eu vou medir aqui uma força eletromotriz. Dessa vez eu não vou nem medir a corrente, sim uma força eletromotriz induzida. A corrente vocês vão ver pelo movimento de carga. Olha só o que vai acontecer, ó. Pegar aqui o polo norte, ó. Opa! Quando eu aproximo, observa, e afasto, ele vai fazendo com que a lâmpada brilhe. Não é isso? Epa, o que é que está acontecendo aqui? Que eu não estou vendo nada. Aí foi outra grande sacada do Michael Faraday. Ele imaginou essas linhas de campo magnético em volta do ímã. Hoje é fácil para a gente, mas para o período dele não foi, não. Ele imaginou isso aqui, ó. Tá vendo aí? Esse monte de linhas de campo magnético em volta. O pessoal achava até que o bicho era meio doidão, estava vendo coisa. Não, ele imaginou como é que tudo funcionava em volta ali daquele ímã. Olha só o que a gente tem aqui, pessoal. Ó, quando eu tá aqui paradinho o ímã, né? Quando eu aproximo, então eu vou aumentar o que aqui? O fluxo magnético. Vou aumentar a quantidade de linhas de indução magnética, de campo magnético, que vai atravessar essa espirazinha aqui, né? Aqui já formou até um solenoide. Aí olha o que acontece, ó. Opa! Quando eu faço, eu diminuo. Então aumenta, diminui, aumenta, diminui. Olha só a quantidade de corrente elétrica que eu posso induzir aqui, ó. Se eu acelerar bastante, então vai aumentar ainda mais a velocidade do brilho dessa lâmpada. Opa, olha a lâmpada brilhando lá, tá vendo? Professor, mas isso aqui é de acordo com a área? É sim. Eu só com uma espira, se eu aumentar a área, aumenta o fluxo magnético. Mas aí, fazendo uma associação aqui de espiras, formando um solenoide ou então uma bobina chata. Opa, então vou também aumentar
a indução eletromagnética. Veja a diferença. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui tem só 2 voltas. Observa aqui o voltímetro. Olha o que está acontecendo, ó. Tá vendo? Ó, ele vai oscilando, não chega até o máximo, não. Já se eu pegar aqui, ó, embaixo, opa, tá vendo? Então, a força eletromotriz induzida, a corrente elétrica induzida nessa situação aqui vai ser maior. Tem outro ponto para a gente observar, que é também chamada de lei de Lenz, a orientação dessa corrente elétrica. Veja que quando eu aproximo o polo norte, ó a setazinha lá no voltímetro, ó, aproximo o norte, ele vai para o negativo. Afasto o norte, ele vai para o positivo, certo? Isso aqui é determinando a orientação da corrente induzida nessas espiras aqui, pessoal, tá certo? Vou mudar os polos, olha, polo sul agora, ó, entrando, foi para o positivo. Polo sul saindo, foi para o negativo. É a orientação dessa corrente elétrica induzida nessa espira aí, no caso aí, nessa associação de espiras, formando uma bobina. Tá bom? Vamos seguir aqui adiante e falar, então, dessa indução magnética ou indução eletromagnética ou lei de Faraday e Newman. Vamos lá. Existem vários modos de se obterem correntes induzidas em um circuito. O primeiro, o circuito pode mover-se em relação a um campo magnético, de modo que o fluxo magnético através da área do circuito varie no decorrer do tempo. Onde é que acontece isso? Usina hidrelétrica. A água desce, energia potencial gravitacional, tem ali, vai se convertendo em energia cinética. Então, ela move a turbina. Você deixa lá os ímãs parados e faz girar, no caso ali, um enrolamento de fio de cobre, que aí vai variar o fluxo do campo magnético e induz essa corrente elétrica. Segundo modo aqui, ó, pode-se variar a área do circuito de tal modo que o fluxo do campo magnético através do circuito varie no tempo. Você vai aqui, ó, diminui a área, aumenta a área. Então, você está variando o fluxo magnético que atravessa essa região e assim induzindo uma corrente elétrica. E tem ali a terceira, ó, o campo magnético dirigido para a superfície pode variar no tempo. Foi o que eu fiz. Foi da forma que eu induzi ali no simulado. Eu fiz no simulado, desculpa, no simulador. Eu fiz o quê? Eu variei o fluxo magnético, fazendo com que o ímã se aproximasse ou se afastasse daquelas espiras. Então, aí eu utilizei essa forma para induzir essa corrente elétrica e ter, assim, uma força eletromotriz induzida. Então, o que diz aqui, ó, a lei de Faraday. Ao variar o fluxo magnético que atravessa uma espira, é criada uma força eletromotriz induzida, representada aqui, ó, por esse Ezinho, certo? Tem alguns livros que botam só o E minúsculo. Aqui eu gostei mais de usar um Epson para representar essa força eletromotriz induzida. Aí vai de autor para autor, certo? O que temos aqui é entender como funciona a lei, que é dada pela taxa de variação do fluxo magnético em função do tempo. Esse fluxo magnético aqui, certo? É quem? O fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. O sinalzinho aqui negativo, lembra que eu falei lá no simulador? Presta atenção no sinal. Esse sinal aqui é justamente devido à orientação da corrente elétrica que é induzida na espira, na espira, né? Eu ia dizer no fio, mas na espira. Então, a força eletromotriz induzida é bem simples. É igual a menos, ó, a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. A unidade de medida dessa força eletromotriz é o volt. Isso é a tensão elétrica que você recebe em casa, minha gente. Quem não gosta de física devia morar, ó, na caverna. Ah, eu não gosto de física, então não vá usar o que a física contribuiu, não. Deixe seu celular de lado,
sua TV, sua geladeira, seu automóvel, sua bicicleta. Tudo isso é produto da física, viu, pessoal? Então, vai viver na caverna tentando acender fogo, esfregando lenha. Tá bom? Então, no caso aí, ó, a unidade de medida é o volt, como já tínhamos estudado anteriormente. Isso aqui nada mais é do que uma força eletromotriz induzida ou uma diferença de potencial elétrico. Segue a vida? Porque só é isso. É muito simples a lei de Faraday. Né? Vamos ver aqui algumas aplicações dessa lei de Faraday. Um exemplo está ali, deixa eu afastar aqui para não atrapalhar o slide. O gerador de corrente alternada, que é como funciona lá nas turbinas, né, que eu falei para vocês. Ó. Em qualquer unidade de produção de energia elétrica, seja ela eólica, né, como é nuclear, térmica, vai funcionar de acordo com isso aqui. A única que não é dessa forma é a solar, tá bom? Então, existe sempre um circuito que se coloca em rotação numa região onde existe um campo magnético. Então, vai ficar girando. Olha só, eu tenho aqui só uma espira, mas ninguém vai botar aqui só uma espira. Vocês viram que quanto maior o número de espiras que eu tenho aqui, maior vai ser a força eletromotriz induzida, maior vai ser a corrente elétrica induzida. Então, você enche aqui, ó, de espiras e bota ela para girar. O que vai fazer esse negócio girar? Pode ser na manivela, pode ser pedalando, pode ser a queda d'água numa hidroelétrica, pode ser um movimento de massa de ar quente numa turbina a vapor, numa termoelétrica ou numa usina nuclear. Tá entendendo? O que vai fazer girar aí não me interessa agora, vai ser alguma forma de energia externa. A partir desse movimento, então, vou ter variação do fluxo magnético e aí você tem uma corrente elétrica induzida. Tá vendo aqui, ó? Ao girar a espira, varia-se o fluxo magnético que a atravessa, girando assim uma força eletromotriz induzida de acordo com a lei de Ampere, que determina a orientação da corrente elétrica. Lembra que eu falei lá do positivo e negativo, né? Vamos ver outra aplicação aqui, que está lá, ó, tem aí no módulo de vocês também, é o transformador, tão utilizado por nós, por quem gosta e também por quem não gosta da física. Está lá o transformador sendo usado para carregar o seu telefone celular. Né? Um transformador é um dispositivo para modificar tensões e correntes alternadas sem perda apreciável de potência. Tá bom? Então, quando você vai comprar um transformador, você tem que observar tudo isso. Eu vou comprar um transformador para ligar no meu videogame, que é 110 volts. Antes, você vai lá e olha qual a potência desse aparelho. Não vai esquecer disso, não. Por quê? A potência do aparelho está relacionada também à potência do transformador. Se seu aparelho tiver 500 watts de potência, o seu transformador tem que ter, no mínimo, também 500 watts. Senão, ele não vai suportar, vai aquecer e termina se danificando. Tá bom? Então, vamos ver como funciona aqui esse transformador. Ele é constituído por dois enrolamentos em torno de um núcleo de ferro. Né? O enrolamento que recebe a potência é o primário e o outro é o secundário. Esse enrolamento aqui, pessoal, é feito com fio de cobre, tá bom? Que é o melhor condutor e aí a indução eletromagnética também vai ser bem mais eficiente. A função do núcleo de ferro é orientar o campo magnético, de modo que quase todo o fluxo que passe por um enrolamento passe também pelo outro. Esse núcleo é habitualmente laminado, de modo a minimizar as perdas de energia por correntes de Foucault. Né? São correntes superficiais provocadas pelo fluxo variável. Outro ponto aqui bem importante de você lembrar aí do transformador é que ele dissipa também muita energia. Então, quanto maior a potência do transformador, também maior o consumo de energia elétrica. Pode tocar nele lá que ele vai estar bem quente, não é isso? Devido justamente parte da energia ser dissipada na forma de calor.
Mas matematicamente, como é que eu trabalho aqui? Não é quantos fios tem que ser enrolado ali para que a gente possa construir esse transformador? Olha a equaçãozinha do transformador, pessoal. É muito simples, ó. Se não houver fuga de fluxo magnético do núcleo de ferro e se desprezarem outras perdas de potência, como o calor, que eu falei, ó, efeito Joule, o fluxo através de cada espira é o mesmo nos dois enrolamentos, obtendo-se o seguinte: o V aqui, ó, é a tensão elétrica, a voltagem do secundário, que é o quê? A saída dele. Por exemplo, está entrando 220 volts, vai sair 110 volts. Você quer ligar lá seu videogame, que é 110 no 220, não é isso? Então, vai funcionar dessa forma. O secundário vai fornecer 110 volts. O primário aqui está entrando quanto? 220 volts. Qual o número de fio que você tem que enrolar? Isso aqui é o mais técnico. É para quem vai lá consertar transformador, coisa desse tipo. Então, o número de enrolamentos do secundário dividido pelo número de enrolamentos do primário. Acabou. E aí você tem a tensão elétrica que é fornecida por esse transformador. Tranquilo aqui, minha gente? Ó, qualquer um dos enrolamentos pode ser usado como primário ou secundário. Não pode esquecer disso aqui, certo? Ah, professor, então o mesmo transformador que eu uso para passar de 220 para 110, se eu for para o Rio de Janeiro visitar, nesse período, por favor, não vá. Coronavírus aí está se espalhando com força. Então, mas vamos ver que fosse. Então, você pode usar o mesmo transformador? Pode. No caso, então, o secundário vai ser 220 volts e o primário vai ser o de 110 volts. Acabou.